maligno quando nós somos prudentes, aleluia. Eu gosto muito da história de Davi, porque Davi no Salmo, 1 Samuel 18:14 fala assim: Davi conduzia-se com prudência em todos os caminhos, e o Senhor era com ele. Quem já leu a história de Davi, vai saber que é uma crescente de vitória gigantesca a história de Davi. Você vai lembrar que a Bíblia vai dizer que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Sabe por que ele era tão prudente as coisas de Deus? Ele entendia tanto que aquilo que ele fazia podia ter um impacto gigantesco na frente, que ele temia o Senhor, ele se guardava no Senhor, e Deus era com ele por conta da prudência que ele tinha. Pergunta para mim, Lucas, o que é prudência? Calcular o impacto da sua decisão. O que é prudência? É calcular o impacto da sua decisão. Aquilo que você toma como decisão aqui agora vai gerar um impacto gigantesco lá na frente. Então, quando Deus vai te proteger do maligno, quando você tem prudência. Por que prudência, Lucas? Porque se você não ter prudência, se você não calcular o impacto da sua decisão aqui agora, está em algo que você pode tomar de decisão aqui. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. No seu momento de crise é o pior momento para você tomar decisão a respeito de algo. Porque você está totalmente pela emoção, totalmente pelo momento, e você pode se perder nesse meio. Mas se você calcular o impacto da sua decisão... Ô, gente, quantas brigas eu já não evitei no casamento por ter prudência e não falar aquilo que eu tinha vontade de falar. Quantas vezes, gente, eu não ganhei elogio também no trabalho, por exemplo. Sabe, por ter a cautela ali daquilo que eu fiz naquele momento, pela decisão que eu tomei. Você é uma pessoa prudente? Você é uma pessoa que tem prudência? Sabe, aí nós vamos discorrer a história de Davi. 1 Samuel vai falar que ele era um cara que agia com prudência. Mas aí nós chegamos em 2 Samuel, o capítulo é 11. Capítulo 11 vai falar que... 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5, fala o seguinte: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali ele avistou uma mulher muito bonita tomando banho. Ali ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. Eles o trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e descobriu que estava grávida e mandou o recado a Davi contando isso. Aquele Davi que tinha prudência no começo, agora ele já está um pouco mais cansado de ter enfrentado tantas guerras, mas a Bíblia fala que era o momento que os reis saíam para ir para a guerra. Não era o momento que os oficiais saíam para ir para a guerra também, mas eram os reis. Ou seja, ele tinha que estar naquela guerra. Ele perdeu o temor, ele perdeu a prudência, ele ficou na casa dele, ele avistou uma oportunidade de pecar, e ele pecou, e ele naufragou, fracassou, porque ele não teve a prudência de fazer aquilo que ele tinha que fazer. Sabe o que acontece muitas vezes na nossa vida, gente? Muitas vezes nós queremos pegar aquilo que Deus nos deu e dar como responsabilidade para o outro fazer. Foi o que Davi fez. Davi, ele pegou aquilo que era responsabilidade dele fazer como rei, e ele entregou a Joabe, falou assim: vai Joabe, você. Ele não teve prudência nenhuma. Eles tiveram um êxito, venceram aquela guerra, mas Davi perdeu na sua vida com Deus. Sabe, tem muita gente que muitas vezes está vencendo guerras externas, está triunfando, ganhando dinheiro, sabe, está vivendo o status que queria tanto viver, mas a sua vida espiritual está morta. Ou como a Bíblia vai dizer em Salmos 32, como os ossos perecendo, ossos ficando podres. Por quê? Ossos ficando podres, sabe por quê? Por conta do pecado. Porque faltou prudência nele. Sabe, será que você tem sido prudente com aquilo que você tem nas tuas mãos?